Ricardo da Cruz Cerqueira, o Ricardo Cruz, nasceu no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 1963. Começou a jogar futebol no infantil do Olaria, quando foi para os juvenis do Fluminense. Foi profissionalizado em 1983 e ficou até 1987, participando das grandes conquistas do tricampeonato carioca e do Campeonato Brasileiro de 1984. O Fluminense naquela época tinha como goleiro titular o Paulo Vitor, que não lhe dava a menor chance de aparecer. Em 1988, foi para o Botafogo, onde então, sempre titular, foi bicampeão carioca. Em 1993, jogou na Ponte Preta. Retornou ao Fluminense na temporada de 1994. Nas duas ocasiões, Ricardo defendeu o gol do Fluminense em 80 jogos. Em 1995, jogou no América e encerrou sua carreira em 1996 no Olaria, exatamente onde tudo começou. Como treinador de goleiros, trabalhou várias temporadas em clubes do mundo árabe. Já treinou o América do Rio e trabalhou em dupla com seu colega Edson Souza no Nova Iguaçu na temporada de 2018. Ricardo Cruz tem um DNA de bom futebol na família. Seu irmão, Alexandre Cruz, 3 anos mais jovem, foi revelado como zagueiro no próprio Fluminense. Até que um dia, o goleiro jogando pelo Botafogo e o zagueiro pelo Fluminense ficaram frente a frente numa decisão por pênaltis do Maracanã. Pênalti decisivo, o goleiro Ricardo e Alexandre Cruz, um irmão para cada lado. E gol do Fluminense. Ricardo, como é que você começou a jogar futebol? Cara, já gostava de jogar no gol, pelada, de rua, de bairro. E logo cedo eu fui jogar no Olaria, né? Joguei um ano no Olaria com 13, 14 anos, categoria de infantil. E uns 2 anos depois, com 16 anos mais ou menos, para 17, eu vim para o Fluminense, em 1980. Aí entrei aqui no juvenil, fiz teste, passei, fiquei. Eu joguei titular o primeiro ano de juvenil, depois os anos de sub-20. Subi em 83 para o time principal, para o time profissional. Participei do tricampeonato e campeonato brasileiro. E dei sequência na minha carreira depois no Botafogo, quando saí do Fluminense, voltei para o Fluminense em 94, eu fui para a Ponte Preta e foi isso, uma vida legal. Quem é que te trouxe do Olaria para o Fluminense? Eu vim saber depois, antes de vir para o Fluminense, eu passei por um clube chamado Grajaú, então joguei o Campeonato Carioca contra os grandes clubes, enfim, contra os clubes da primeira divisão. E aí eu soube depois que eu tinha sido solicitado para fazer um teste aqui. E aí eu fiz, mas foi o Augusto, meu treinador desse time Grajaú, que me trouxe. E aqui, quem foi o seu grande treinador aqui no Fluminense? Como treinador de goleiro, eu tive alguns, mas o que marcou mais foi o João Carlos Travasso, né, que foi um cara que estava à frente do tempo aí de muitos profissionais da área e que me iniciou aí nos treinamentos de goleiros, porque nessa época era até difícil você ter um treinador de goleiro, o Fluminense já tinha. Os Travassos davam um treinamento de meio yoga para vocês, que introduziu esse tipo de treinamento no Brasil? Várias coisas novas, como eu te falei, a gente chegou a fazer um curso de controle da mente, concentração, de relaxamento, treinamentos de equilíbrio que ninguém pensava em fazer, ele já fazia. Aí as pessoas brincavam muito, que vendavam nossos olhos, amarravam nossas mãos, mas isso tudo é para desenvolver equilíbrio, noção de espaço, de tempo de bola para diversas situações de jogo, como bola cruzada, saída do gol, em bolas enfiadas, enfim. Ele fazia treinamentos assim, tinha ideias de treinamentos assim, interessantes. Muitas vezes se brincava, a imprensa mesmo colocava assim no tom de brincadeira, mas eram coisas que nos ajudaram a desenvolver muita coisa. Uma grande equipe que você tem atuado no Fluminense, você saberia de qual é a escalação? Talvez sim, mas porque houve uma mudança em 83, 84, 85, foram 3 anos muito vitoriosos, o tricampeonato carioca e o brasileiro em 94, mas tinha, nesse período, o Paulo Vitor era o titular, o goleiro, aí a gente tinha o Aldo na lateral direita, aí a zaga era Ricardo Gomes, o Vica, era o Duílio, aí em alguns tempos eram outros, tinha o Renato Martins, depois o Branco, depois veio o Eduardo na lateral esquerda, tudo nesse mesmo período. No meio tinha uma fartura de grandes jogadores, Delei, Jandir, Leoni, Edson Souza, Romerito, aí vinha Assis, Washington, enfim, muitos jogadores, Paulinho Carioca, que depois veio ser chamado de Paulinho Carioca, o Paulinho nosso ponto esquerda, e enfim, Tato, porra, a turma que veio do Sul aí,
muitos jogadores bons. Uma grande partida, uma partida inesquecível que você tenha feito pelo Fluminense. Nossa, foram tantas partidas, apesar de eu nunca ter sido efetivado, pelo menos nesse período como titular, porque nós tínhamos um grande goleiro. Tínhamos até num período desse o Paulo Goulart, que era meu ídolo, já havia sido campeão em 80. Mas não tem, talvez o primeiro título, mesmo eu não ter jogado essa partida, mas foi primeiro título do tricampeonato, jogo contra o Flamengo, no Maracanã, finalzinho do jogo, a bola do Delay, o gol do Assis. Eu acho que foi um dos jogos que mais marcaram na minha vida. Vamos com 45, 0-0. Vai acabar. Fluminense fica fora com o resultado. Estava impedido o Adílio, o Aldo foi lá. Segundo Bandeira, estava impedido o Adílio. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu o Assis. Penetrando o Washington. Ainda o Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Gol! O maior treinador que você teve no Fluminense? Treinador ou treinador de goleiros? Treinador. Treinador. Também tive grandes treinadores, né? Seria injusto dar o nome de um. Eu tive o Carlos Alberto Torres, o Parreira, o Carbone, enfim, muitos grandes jogadores. O próprio Gil o Gil veio ser meu treinador no Botafogo, mas enfim, muitos treinadores bons. Foi um ano de muita vitória. 2 amigos que você pode citar, inesquecíveis, que você tenha feito aqui no Fluminense? Nossa Senhora, eu tenho muitos amigos do grupo. Edson Souza, Alexandre Torres, meu irmão Alexandre Cruz, aquele ser amigo é irmão. E Rangel, nossa, muita gente. Maurão, Rogério, pessoas que às vezes os torcedores nem conhecem, Maurinho, muitas promessas, muitos grandes jogadores que se perderam, talvez pela fartura de grandes jogadores e foram saindo do Fluminense. Você ficou rico por futebol? Não, na época, no meu período, o futebol sempre paga bem mais do que o que paga os outros mercados de trabalho. Mas não fiquei rico, mas graças a Deus eu consegui guardar e ter uma certa consciência para viver com tranquilidade, com simplicidade hoje, sem precisar de... Você vive onde e como? Eu vivo no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Como eu falei, de maneira tranquila, um lugar super tranquilo como eu gosto. Tem filhos? Tenho minha esposa, casamento já desde... Nós casamos e eu até brinco, eu casei em 83, me profissionalizei em 84, ainda não era nem profissional. Enfim, eu tenho um filho, Thiago, tenho 2 netos, Emily e Vinícius, minha nora, a família Michele, enfim, minha família é boa, tenho 5 irmãos, a família é muito grande, minha mãe viva, meu pai já faleceu, mas eu tenho a vida que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, tudo que Ele me deu. Qual é o seu time de coração? Meu time de coração, como costumo dizer, meu time de infância é o Fluminense. Meu pai era tricolor, meus irmãos, grande parte da maioria da minha família. E eu cansei de ver o Maracanã torcer, por isso que eu digo Cláudio Adão, Paulinho Goulart, enfim, são vários ídolos. Carlos Alberto Quintino, depois vi jogar ao lado dele. São caras assim que marcaram a minha infância como tricolor. Eu sempre coloco, né, pela passagem que eu tive pelo Botafogo, mas o time de garoto, de infância, é o Fluminense. E por sorte, né, na época, eu com 17 anos, 16 para 17 anos, vim parar no Fluminense, fiquei 8 anos aqui nessa equipe maravilhosa. Muito obrigado. Valeu, um abraço.